Gente, bom dia, tudo bem? Olha, hoje é domingo e eu tava aqui mexendo com as minhas suculentas, colocando ela aqui, olha, dentro desse suportezinho, olha, ali tem 5 espécies aqui dentro. Eu tô na dúvida se eu coloco areia fininha, branquinha aqui ou se eu deixo assim mesmo, porque eu achei muito fofo esse mini mundo aqui de suculentas. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é outra coisa, gente. Quero mostrar para vocês aqui, olha, eu tenho diversas marantas, né? São calateias aqui da família das Marantaceae. E eu resolvi falar 7 coisas sobre ela, porque são plantas lindas, muito cultivadas, porque elas são plantas bem resistentes e é fácil também de encontrar para comprar em viveiros, floriculturas. E além disso, elas se propagam, né? Elas se propagam através de rizoma com bastante facilidade. Elas demoram um pouco, mas elas não são plantas de difícil cultivo. Então, por isso, elas são comuns, né? E muitas, inclusive, são nativas do Brasil. E eu vou falar 7 coisas sobre ela, porque eu me dei conta que eu tenho 7 delas aqui. E eu nem tinha me dado conta que eu já tenho aqui uma pequena coleção. Não tenho todas, né? Porque, como eu falei para vocês, a primeira coisa aqui sobre a família aí das marantas, né? Das calateias, é que elas são mais de 500. Né? Então, isso já dificulta um pouco aí, mas torna elas mais interessantes porque são diversas estampas. É impossível você não gostar de uma ou de outra porque elas são maravilhosas, né? Como essa daqui, por exemplo, que é bem grande, olha, ela tem essa estampa meio listrada aqui e ela tem essa folha mais arredondada, né? Ela é muito linda, é uma orbifolia. Ela é muito utilizada, inclusive, né, para cultivo em apartamentos. Ela é uma plantinha que, na verdade, todas elas, gente, essa daqui é a segunda dica sobre elas aí, que elas são plantas que são muito utilizadas para cultivo em apartamento. Pode ser cultivada aí num local que tenha um pouco de luminosidade, porque a terceira dica é que elas são plantas de meia sombra. Então, nada de colocar elas no sol pleno, tá? Porque elas são plantas aí de meia sombra, pegando um pouquinho de sol, até que ela resiste, mas elas são plantas aí mais características de sombra. A quarta dica sobre elas, gente, é que elas precisam de um solo mais úmido, né? Aí o que significa isso? Isso leva a gente para a quinta dica, que é quantas vezes na semana, mais ou menos, a gente precisa regar ela para ela ficar bem. 2 vezes na semana, de repente, se tiver um clima muito quente, você coloca aí 3 vezes na semana, você faz a rega dela aí para ficar perfeito. Mas se você plantar ela diretamente no chão, aqui em casa eu tenho ela no chão, eu vou mostrar para vocês outra espécie que eu tenho ali e ela fica muito bem plantada no chão e ela é super resistente no chão, ela resiste mais ainda, tá? Então, eu recomendo que você plante ela no chão, caso você não tenha muito tempo de fazer a rega, porque ela resiste muito mais quando está plantada no chão. E a sexta dica, a sexta coisa aí super interessante sobre ela é que se você tem dúvida se tá na hora aí de regar ela ou não, faz o teste do dedinho, né? Que é apertar o solo onde ela tá para ver se tem água. Esse daqui, por exemplo, tá meio úmido ainda. Só de olhar eu já sei que a terra tá com uma coloração de terra úmida, né? Então, o teste do dedinho ou do dedômetro, como eu costumo dizer aqui, né? Então, essa dica aí é super importante para você saber se tá na hora de fazer a rega dela ou não. E a sétima dica dela, gente, é uma coisa que eu vejo pouca gente falando, mas é bem interessante, é que muitas delas, como por exemplo essa daqui, e outra que eu tenho ali no fundo, elas à noite elas se fecham, elas se juntam, as folhinhas dela ficam juntinhas, ficam meio fechadinhas quando elas estão mais velhas. É bem interessante, é como se inclusive elas são chamadas de rezadeira por causa disso. As pessoas falam que elas ficam rezando. Eu costumo dizer que elas dormem, à noite elas descansam, no outro dia elas abrem com a beleza delas para enfeitar, para ornamentar o jardim ou a casa da gente, já que ela pode ser cultivada dentro de casa.
Ok, gente? Então, ó, espero que vocês tenham gostado aí das dicas de hoje, das 7 dicas, saber essas 7 coisas sobre essas plantas lindas. Aqui eu tenho 5, porque as outras duas são plantadas diretamente. Uma está num vaso grande que eu não consigo trazer para cá, e a outra está plantada diretamente no chão e já virou uma toceira enorme, linda, tá? Então, por isso até que eu recomendo. Aquela é que eu tenho há mais tempo também, por isso já deu tempo dela criar bastante rizomas aí e virar uma toceira. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.